Oi, pessoal. Aqui é um vídeo de introdução sobre o canal Plínio de Sai. Essa introdução aqui ela é voltada para os estudantes de ensino médio, de graduação e também de pós-graduação em ciência da religião, filosofia e teologia. Então, o que a gente pode esperar do canal Plínio de Sai? Né? Porque às vezes a gente olha para o canal e a gente pensa assim, nossa, mas eu não estou entendendo muito bem o que o professor Plínio está fazendo. Ele está querendo converter pessoas ao budismo? Não, ele está querendo converter pessoas ao cristianismo. Não, ele quer fazer uma fusão, um sincretismo entre cristianismo e budismo. Não. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Vamos prestar atenção aqui. Me segue aqui nos textos dessa apresentação, que são poucos, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo nesse canal. Então, o que este canal não é? Acompanha comigo aí na telinha. Canal de pregação religiosa. Não é. É espaço para converter pessoas. Não. Não tem a pretensão de converter ninguém. Não tem nada a ver isso. Tá bom? Então, desencana. Você não vai escutar eu falando que cristianismo é melhor que budismo é melhor do que cristianismo. Esse não é o espaço para isso. Um púlpito ou templo virtual. Estou esperando o lugar onde vou encontrar autoajuda para os meus problemas e etc. Não também. Infelizmente não é o espaço. O espaço aqui é de divulgação científica sobre religião. Veja, o que o canal é agora aí embaixo. É uma sala de aula ampliada, é um espaço de divulgação científica sobre religião, é uma biblioteca pública em forma de vídeos, E também tem um podcast com conversas longas e aprofundadas, sempre sob o viés do científico. Ah, mas científico é também uma forma de convencimento e assim por diante. Mas entra aí diversos princípios que, quando a gente quer converter alguém, a gente não usa. A intenção aqui não é conversão, a intenção é te informar sobre. O canal tem a pretensão de divulgação do conhecimento científico sobre religião, sobre teologia, sobre filosofia, mas não tem a intenção de converter você nem ao cristianismo, nem ao budismo, para você se informar. Ok? Então vamos passar para o próximo momento nosso, então, agora. O próximo momento nosso é o nosso próximo slide. Você pode ver o formato também que eu estou apresentando aqui, não é o formato normal de YouTubers. É uma extensão da sala de aula. Portanto, aquilo que as pessoas veem comigo nos cursos, né, de formação, de graduação, de pós-graduação, cursos livres, eu vou colocando uma extensão aqui dentro deste canal. Então, vocês não estão vendo aqui nenhuma forma ou tentativa de apresentar uma religião sobre a outra, nem colocar uma religião como superior à outra. O que a gente está vendo aqui é o ambiente científico de exposição. Quem vai levantar se é superior ou inferior é a própria pessoa. Eu não tenho a ver com isso, nem poderia ter a ver com isso. Como é que eu vou dizer que é uma coisa superior? Ah, você é isentão, você é neutro em cima do muro. Isso é para política, quando é momento de voto que está chegando agora, né? O pessoal vai começar com essa retórica toda, né? Agora, de repente, retórica virou narrativa no nosso tempo. Começou com uma narrativa. Não, é retórica. Não tem nada a ver com narrativa. Narrativa tem a ver com um modo de fazer pesquisa, ou então um gênero literário. Meu Deus, não confunda as coisas, né? Então, veja, com retórica, um artifício para convencer a pessoa a fazer aquilo que eu quero que ela faça. Você vai cair nessa? Espero que não. É justamente por isso que você está aprendendo, está entrando em contato com o conhecimento científico, justamente para não ser manipulável. Para não chegar alguém e falar assim, você tem que ser ou desse lado ou desse, você não pode ficar em cima do muro. E tem gente que vai até usar a Bíblia para falar isso para vocês. Não é o caso aqui. Não é essa a minha perspectiva, não é essa a minha abordagem, ok? Então não espere isso de mim, isso não vai acontecer. E se você tiver a impressão de que isso está acontecendo no meu canal, há algo muito equivocado na perspectiva que você está tomando. Por quê? Porque o seu professor aqui sabe bem como é que funciona a retórica, né? E eu vou mostrando para vocês ao longo do tempo. E quem sabe eu faço até uma série de vídeos para mostrar para vocês a ciência da retórica, que é uma ciência que acontece tanto na China,
quanto na Grécia, quanto em Roma, né? E que tem um impacto político até hoje, que se torna uma ciência do discurso. Né? Então, vamos ficar atento em relação a isso. Não me coloque aí dentro desse viés. Esse canal não está dentro dele. Certo? Então, agora, qual a perspectiva? Olha lá. Qual é a perspectiva que vamos tomar? Acompanha comigo aí na sua tela. O ponto de partida, o sul global. Essa é a perspectiva. E o que é o sul global? Não é apenas um ponto no mapa, é uma perspectiva, um modo de pensar que parte das margens das culturas não hegemônicas. Margem das culturas não hegemônicas. Então, quem é o pessoal do sul global? É o Brasil, a América do Sul. Falar América Latina já é um pouco colonialista, né? A visão do homem europeu ali é o latino, para baixo, né? Não, América do Sul, né? A África e várias partes da Ásia. Eu estou mostrando aqui no mapa, veja aí. Não sei se dá para ver o meu cursor, acho que não dá, né? Mas olha, isso aqui é o sul global, ó. Várias partes. Também temos aqui o sul da Rússia, né? Nós temos aqui, ó, sul global, mudando a esfera da cultura. Ah, mas qual é o problema com a cultura da Europa? Não, não tem muito problema com a cultura em si da Europa. São alguns elementos da cultura da Europa que a gente está rechaçando, como, por exemplo, a presença daquilo que nós chamamos de uma ideologia de homem branco, que é a Europa tem a cultura melhor. Isso está aqui no Brasil desde 1501, 2, 3 e até hoje fica. Não, meu filho vai se formar na Europa, ele é melhor. Meu filho vai se tornar nos Estados Unidos, é melhor. Não, não é melhor, não. Eu estou dizendo para vocês, se vocês comparar o nível de estudo que se tem na graduação e pós-graduação aqui no Brasil, comparado com a carga horária que tem nos Estados Unidos e na Europa, vocês vão ver que a gente estuda muito mais aqui. Mas muito mais. Ah, mas que a gente precisa, porque a gente é, como é que o pessoal fala? A gente é subdesenvolvido, em desenvolvimento. Não, senhor. A gente não precisa, a gente faz porque a gente gosta. Né? E gosta do quê? De estudar, de conhecer mais. O brasileiro, o sul-americano, todo mundo aqui gosta de estudar, gosta de se aproximar cada vez mais do conhecimento, tem prazer em obter cognições. Isso é uma marca que a gente precisa ter orgulho disso. A gente precisa sustentar isso como uma coisa boa. Ah, brasileiro estuda demais. Se estuda demais e nós estamos, né, trabalhando para melhorar o nosso país, mas estudar de menos, aí que não vai. Né? Então, é o contrário daquilo que o pessoal gosta de falar, tá bom? Então, a perspectiva nossa é a perspectiva da cultura do sul global, né? Dessa cultura que a gente vai ver aqui que foi muitas vezes marginalizada, colocada de lado, chamada de cultura periférica, né? O que fazemos? Desconfiamos das verdades impostas pelos centros de poder da cultura europeia, certo? E isso eu vou mostrando para vocês ao longo do tempo. Primeiro tem essa ideologia do homem branco, tem outras de preconceito hegeliano, tem outros preconceitos também que vão se formando para dizer que o homem, a mulher não, só o homem europeu é superior a todas as demais raças. Inclusive usa o cristianismo para falar isso. Depois adotou o budismo também para falar isso também. Né? E isso está completamente fora da nossa perspectiva. Nós vamos fazer uma perspectiva de enfrentamento em relação a isso daí. Isso você pode esperar no meu canal. Você está esperando que eu vou fazer apologética para converter, ou seja, defender o cristianismo, defender o budismo? Esquece. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não é o objetivo do canal. Continuando. O ponto de partida do sul global. Por que importa? Levamos a sério as traduções, as misturas e os modos locais de crer e filosofar. As traduções, portanto, é uma matéria que nós vamos ver aqui, as misturas. Eu mesmo sou uma mistura. Eu sou uma mistura do pessoal chinês com o pessoal italiano. Dois imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar aqui, tem uma dívida tremenda com o nosso país. Por quê? Porque foi aqui que eles encontraram um modo de vida de sustentação. Saíram dos seus próprios países, vieram para cá, para quê? Para tentar um outro modo de vida, porque no país deles não estava dando certo. Percebe? Então, os imigrantes têm uma dívida enorme com o nosso país Brasil, com esse território maravilhoso que nós temos, porque foi aquilo que sustentou a vida. E se não fosse esse país, eu não existiria, certo? Então, mas a gente pode pensar que Deus te chamou. Tá bom, vamos pensar sobre o viés do cristianismo. Deus me chamou. Então, numa perspectiva teológica, se Deus me chamou onde? No Brasil. E o Brasil é o quê? É esse arcabouço de traduções, de mistura, de diversas religiões que convivem numa harmonia, numa paz, e que atualmente vem gente já querendo botar o dedo em cima para dizer que não tem que ser.
que tem que guerrear contra os outros, tem que produzir guerra aqui dentro do nosso país. Guerra aqui dentro do nosso país, uma religião contra a outra, a discussão política que quer ir para o lado de exclusão das pessoas, de colocar um rótulo nas pessoas dizendo você é do mal porque você é do outro partido político. Onde a gente vai parar com essas ideias aqui? Só vai enfraquecer o nosso próprio país, vai ficar cada vez mais suscetível de avanços de outros países sobre o nosso país, tomando as nossas riquezas. E vocês estão vendo aí recentemente isso acontecendo, né? Na Bahia, a questão daí das terras raras, etc. Né? E você pode esperar que eu vou trazer atualidades dentro do canal e vou fazer críticas em cima, mas você sempre tem que pensar. Eu não sou dono da verdade, você tem que pensar por você mesmo. E isso está faltando no nosso país, né? A pessoa fica enfrentando informações são dadas por canais que ficam colocando coisinhas bonitinhas para as pessoas assistirem, etc. E vão formando a pessoa politicamente e a pessoa não percebe e daqui a pouco ela está pensando igualzinho o youtuber e sem senso crítico, né? Mas porque estão falando a verdade, está te convencendo da verdade, está te convencendo de uma verdade possível. Cadê os elementos? Todo método científico parte de verificação constante de provas e de uma revisão constante delas, certo? Isso você pode esperar no meu canal. Agora, você não pode esperar no meu canal que eu vá fazer de novo apologética a sistemas políticos, de direita, de esquerda, de centro. Não vou. Por quê? Porque não. Aqui, ainda mais aqui na nossa cultura brasileira, que política é a mesma coisa que religião, que é a mesma coisa que futebol. Não, não vai dar. Né? Isso você não vai encontrar aqui comigo, tá bom? Então, de crer e filosofar, modos locais de crer e filosofar. De crer, crença, área da teologia, das ciências da religião e assim por diante. Né? Toda essa perspectiva do sul global, portanto. E aí você, claro, obviamente que a China está incluída no sul global, a África está incluindo, todos os aspectos da América do Sul estão incluídos também. Né? E outros países também aqui que passaram pelo mesmo processo de colonização, onde teve escravos, né? Ou melhor, escravizados. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O pessoal fala muito, eu não sou escravo, eu sou escravizado, certo? Por que eles falam isso? E a gente não entende, a gente diz, mas por quê? Porque a perspectiva do sul global diz que essa ideia de escravo vem da perspectiva ruim da cultura europeia, tem a perspectiva boa também, que diz que essencialmente, substancialmente, a alma dos escravos era inferior à alma do homem branco cristão europeu. Hoje está se repetindo isso com outros artifícios, né? Como, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, oração em línguas. Né? O pessoal gosta de falar que eles são superiores. E não tem a ver, é só ler a segunda carta de Pedro. Né? O batismo é um sinal para a conversão. Né? Então, o que está acontecendo agora? Essa retomada de alguns preconceitos culturais europeus que adentram o nosso país para tentar diferenciar e ontologizar ou essencializar as pessoas, dizendo que elas são ruins por si mesmas. Daqui a pouco a gente volta a ter escravo, era o que faltava. Né? Então são escravizados. Nessa perspectiva eu concordo. Não tem que falar mais escravos, tem que falar escravizados. Por quê? Porque é um adjetivo. São pessoas escravizadas, não escravo essencialmente. Está correto. Embora, na minha perspectiva de rede interrelacional, da filosofia de rede interrelacional, o rechaçamento de qualquer tipo de substancialização humana é de cara, né? É de pronto. Por quê? Porque é uma perspectiva que foi formada dentro da filosofia da religião cristã e também asiática, né? Ou seja, budista, taoísta, confucionista, que não vê as coisas assim como o cristianismo. Né? O que influencia aqui seria o cristianismo católico romano, o cristianismo ortodoxo grego, a teologia clássica, que não vê o ser humano como sendo uma essência. Só Deus é a essência. Só Deus é a substância última. Todo o resto é interdependente. Ninguém tem substância própria. Ninguém tem alma inerente, existente por si mesma. Todas elas são sustentadas pela única substância, pela única essência, que no caso da cultura cristã é Deus, certo? Então só ele é a substância. Então todo o resto é igual, é todo mundo vacuidade de essência própria. Foi chamado por Deus e foi criado por Deus e permanece porque Deus permanece. Porque se ele parar de querer que você permaneça, você simplesmente desaparece assim, ó, paf. Certo? Então, por quê? Porque não tem essência própria. Essa é a ideia que está aí. Agora vamos passar para o próximo slide. Agora que a gente entendeu a perspectiva do sul global, que está sendo colocada aqui, vamos passar para o próximo slide.
o que você pode esperar dos temas do canal, né? Os temas do canal, quais são eles? Filosofia da religião, religião, o que é sagrado, como pensar Deus ou a vacuidade, o vazio, tudo a partir do sul global. Filosofia e estudos budistas, vacuidade, interdependência e budismo como fenômeno cultural e filosófico. Fenômeno cultural, religioso e filosófico. Agora, perspectiva sempre do sul global. Eu não vou repetir aqui no canal a perspectiva dos estudos budistas estadunidenses, nem dos estudos europeus. Embora eu seja formado a partir dessa escola, né, na Universidade de Crânio de Sri Lanka / Universidade de Hong Kong, não vou repeti-la. Por quê? Porque eu acho que está na hora da gente ter a nossa própria identidade e modo de pensar, certo? Na perspectiva, então, daquilo que se convencionou hoje chamar, no meio da pesquisa, de sul global. Ok. Depois nós temos o quê? Ali, olha do lado, filosofia e teologia cristã. Agostinho, Tomás de Aquino e toda a leva de filósofos cristãos. Aqui o Iá colocou Pascal, mas isso aqui, toda a leva de filósofos cristãos aqui, e filósofas cristãs, teólogas cristãs, como Catarina de Sena, Teresa d'Ávila, Simone Weil, Edith Stein, todas elas vão entrar aqui também. Por quê? Porque a perspectiva do sul global não exclui a mulher. Nós temos que lutar contra essa cultura de exclusão da mulher, né? que é dentro da misoginia. Né? Nós temos que lutar contra essa cultura. Todos nós temos essa cultura misógina que veio a partir dessa perspectiva europeia de exclusão da mulher. Se não luta, continua praticando injustiça. Praticou injustiça, a gente sabe, os resultados não são bons. Né? Então, tudo isso, filosofia e teologia cristã, lindos com olhos brasileiros. Né? Ah, você vai fazer perspectivas do tipo do movimento Red Pill? De jeito nenhum. Por quê? Não tem a ver com a perspectiva do sul global, tem a ver com uma perspectiva estadunidense europeia, uma retomada disso. Não vou fazer. Tá bom? Então, você vai fazer críticas à Red Pill? Não tem a ver comigo isso, mas se esbarrar, esbarrou, entendeu? Não tem a ver comigo. Agora, na perspectiva de um enfrentamento da questão da misoginia, você pode ter certeza que eu vou tocar no assunto. Agora, tradução e hermenêutica. Como se traduz e interpreta um texto sagrado a partir da margem? Né? O que é a margem? Centros periféricos, das culturas que não são levadas a sério, das culturas que, se você escreve artigos científicos, etc., é barrado. O pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da Europa não gosta muito da gente. Mas a gente já está tomando posições lá dentro e entrando nos editoriais, etc., participando, de modo que a gente possa mudar isso. Tá bom? Outra coisa, racismo. Você pode esperar que eu vou tocar nesse assunto aqui dentro. Por quê? Porque nós somos vítimas de racismos constantes. Assim como misoginia, assim como racismo, isso é tema do canal. Certo? Por quê? Porque tem a ver com a perspectiva do sul global. Nós temos que parar com essas questões ligadas ao racismo. Por quê? Porque isso só dá problema para o nosso país. Só exclui pessoas. Excluindo as pessoas, você prejudica o mercado. Prejudicando o mercado, você prejudica tudo, a cultura e etc. Ah, mas essa é uma perspectiva neoliberal. Era isso que eu queria tocar. Isso também vai ser abordado no nosso canal, certo? As perspectivas políticas. Mas não para fazer apologia, mas não para defender esquerda ou direita, mas para esclarecer diante das ciências políticas. Não se esqueça que o professor também aqui é doutor em ciências sociais, né? Ou seja, e dentro das ciências sociais está lá a ciência política, essa é aquela que eu mais me junto a ela, e nós vamos fazer essa perspectiva de esclarecimento de pontos políticos, como neoliberalismo, liberalismo, que é a liberdade para o Estado moderno, e assim por diante. Né? E, claro, sempre com a perspectiva da religião, da filosofia da religião, né? E da teologia. Agora vamos para o nosso próximo slide. As duas grandes tradições. O que você pode esperar do meu canal? A abordagem dessas duas tradições religiosas constantemente. Cristianismo, religião, filosofia e teologias cristãs, o pensamento cristão parte de uma metafísica. Acredita em uma realidade última, em Deus, em substâncias fixas. É típico do pensamento, não dá para excluir isso. Mas o sul global pode, de fato, fazer uma nova perspectiva, de modo que essa nova perspectiva se adeque a uma desconstrução, por exemplo, da essência do escravo, que foi defendido na filosofia e teologia cristã na fase moderna e fase medieval. Nós temos que refazer isso. Né? Por quê? Porque não pode permanecer essas referências tão complicadas em relação a Jesus de Nazaré. Né? Ah, mas você está fazendo apologética? Não estou. Eu estou propondo
um ponto de vista, uma perspectiva que é do sul global, que é a nossa perspectiva da pessoa oprimida, né? Das mulheres excluídas, né? De uma perspectiva de uma cultura que tem que se ver constantemente com bombardeamento de novas culturas. Pergunta para você mesmo, o que é o brasileiro? Todo mundo sabe, olha para o chinês, sabe. Olha para o norte-americano, você sabe. Né? Estadunidense, você sabe. Você olha para o europeu, você sabe. Né? Agora, e o Brasil? Quem é o brasileiro? O que é o brasileiro? O que caracteriza um brasileiro? A gente não sabe muito bem, não. E a brasileira também não sabe muito bem. Quer dizer, brasileira, né? Coitada da brasileira. Brasileira tem o rótulo. Né? Chegou no carnaval, uau, essas brasileiras que nós europeus, estadunidenses, etc., podemos fazer turismo sexual lá no Brasil. Quem falou que a gente aceita isso? Né? Ah, você está fazendo apologética. O quê? Não. Isso não é apologética, não. Quer dizer que apologia à lei está correto. Apologia ao crime está incorreto. Então isso você pode esperar do meu canal. Apologia à lei. Tá bom? A lei vai ser colocada aqui. Agora, no que diz respeito à perspectiva da teologia do sul global, algumas vezes a lei é realmente questionada. Né? Então você vai ver aí alguns momentos em que eu vou colocar estudos sobre a teologia da libertação e o movimento ou teologia da missão integral, também aqui, os dois, né? Para a gente entender aquilo que compôs o nosso cabedal cristão, e você pode esperar também que eu vou colocar aquilo que nós chamamos de teologia carismática contemporânea, né? Também uma análise sobre ela, tá bom? Sobre os principais autores e assim por diante, você pode esperar também, né? Não vai ser aquela coisa, como eu disse para vocês, vou só abordar algumas coisas. Não, a gente vai abordar o geral nesse sentido também, né? Porque afinal de contas a força que nós temos hoje do nosso país, né, divide aí o cenário político com a questão da teologia carismática contemporânea. Eu chamo assim, né? Tá bom? Que seriam as questões ligadas ao batismo do Espírito Santo, orar em línguas, dons carismáticos e como isso impacta o pensamento político do nosso país. Certo? Então agora nós passamos para o número 2, o budismo, né? Deixa eu colocar a telinha menor para você acompanhar aí. Budismo. Religião, filosofia e estudos budistas. O pensamento budista clássico é antimetafísico. Nega qualquer realidade permanente. Tudo é fluxo, relação, dependência. Uau! Como que a gente vai pensar a realidade dessa maneira? Pois é. Ah, mas isso aqui não dá para pensar a realidade, tem que pensar. Desde a época da minha graduação de Direito, eu sempre escuto coisas esquisitas do tipo: eu não consigo entender como a pessoa pode acreditar, não acreditar em Deus. Eu não consigo entender como alguém que se diz uma pessoa honesta pode dizer que não tem religião. Isso aí é rótulo excludente. Né? Então, só falando em termos de teologia, vamos lá? Mateus 28, ide a todos os povos e anunciai o evangelho. Né? Ensinai o que eu vos ensinei, para que possam se arrepender, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nenhum lugar Jesus disse assim, julgue as pessoas e diga que elas não valem nada. Essa é um rótulo que a gente precisa excluir rapidamente, porque impossibilita qualquer tipo de diálogo religioso com qualquer pessoa. Então tem que simplesmente excluir isso rápido, não aceitar mais e escapar disso. Por quê? Porque isso sim é um rótulo que impede o avanço científico, impede o avanço dos estudos religiosos. Por quê? Porque se cria um preconceito que, na verdade, é uma repetição de um preconceito europeu de que, olha só, nós, homens brancos, somos os cristãos, os escolhidos, temos uma essência privilegiada que nos coloca acima das outras pessoas. Então, portanto, asiático, chinês, japonês, indiano, tudo pode ser escravizado, aí mesmo se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode ser escravizado porque a essência deles é para ser escravizada. Por quê? Porque não foram desde o começo cristãos, nasceram desde o começo cristãos. Mas o que é isso? Ninguém nasce cristão, tem que ser batizado. Então, nós temos aí diversos problemas. E que, infelizmente, também se repete no budismo. Se a gente olhar para dentro de Myanmar, vocês vão ver a mesma repetição. A importação dessa ideia do homem branco também chegou ali, adentrou o budismo, e também eles têm o mesmo preconceito, jogado para fora. Se você não nasceu desde pequeno como budista, você não tem a substância. Infelizmente, a política funciona desse jeito, e a gente vai ter que apontar esse problema. Tá bom? Ah, mas eu sou formado em ciências sociais, sou doutor em ciências sociais pela Unicamp.
né? Então, e ciências sociais barra filosofia, porque toda a questão foi filosófica. O meu orientador é da filosofia, né? Então, e eu mesmo também sou da filosofia. Então, é por isso que a filosofia, por isso que a filosofia. Não, não, não. A filosofia, todo mundo sabe, né? Aí vai a parte da cultura europeia boa, né? É o melhor veículo para a gente pensar a realidade, né? Tem a filosofia política, tem a filosofia ética, tem a filosofia moral, tem a filosofia da cosmologia, tem a filosofia da linguagem, tem tantas filosofias aí, né, que já são escolas próprias e que é o melhor modo para a gente fazer um contraste com a realidade e entender a realidade, né? Certo? Dependendo da nossa tendência, dependendo daquilo que a gente gosta, né? Então, você pode esperar que eu vou tocar nessas condições. Então, cada grupo com sua lógica própria, organizados em playlists independentes, né? Então, quando você olhar lá as minhas playlists, saiba que elas são independentes e que estão tratando ou de cristianismo ou de budismo, ou então, logo mais, de questões da ciência política. Depois nós vamos para o próximo momento. Opostos que dialogam. O que são esses opostos que dialogam? Deixa eu mostrar para você a figurinha aqui que eu achei ela bonita. Ah, vamos? Aí. Olha lá. Nós temos aí um monge dominicano e um monge tibetano budista em diálogo, né? Opostos que dialogam. À primeira vista, cristianismo e budismo parecem água e óleo, mas este canal mostrará que eles podem dialogar. Não quer dizer mistura. Embora eu goste de mistura porque eu sou mestiço, tá certo? Então, quando fala pra você, mas você tá misturando, e daí? E aí, você que tá assistindo meu canal, você é puro? Hã? Você é puro? Você é pura? Tem certeza mesmo? Então, olha a sua genética. Faça teste genético. Hoje nós já temos diversos testes genéticos aí de empresas que fazem. Você vai ver que isso é uma mistura tremenda de diversos povos. Não tem essa de raça pura, não, viu? É sempre mistura. Não tem uma raça pura no mundo. Se te contaram isso, tá errado. Não tem raça pura, não, viu? Então, todo mundo é misturado. Se todo mundo é misturado, tem que tirar o racismo logo, né? Tira fora. Então, olha, à primeira vista, cristianismo e budismo parecem água e óleo, mas este canal mostrará que eles podem dialogar. E por que você não mistura os dois? Não, aí está fora da minha competência. Né? Por quê? Porque daí eu teria que, olha, se você tem uma coisa aqui, outra coisa que você coloca lá para dialogar, é algo. Agora, se você faz assim, você está criando outra religião, certo? E eu não quero criar outra religião, porque eu estou bem satisfeito com o cristianismo e com o budismo, né? Dá muito trabalho para a gente estudar os dois. Imagina se cria uma terceira ainda, que é uma fusão das duas. E aí, muito estudo, vai ficar muito mais difícil. Porque eles são água e óleo, são referenciais distintos. Do lado do cristianismo, você tem um referencial metafísico, e do lado do budismo, você tem uma antimetafísica, quer dizer, anticristianismo, quer dizer, uma antimetafísica para entender a realidade. E do lado do cristianismo tem uma metafísica para compreender Deus. Se a gente fosse colocar um em cima do outro, nós teríamos teologia revelada e teologia natural. Até onde se chega aqui dentro na teologia natural é até onde se chega em elementos que ultrapassam o tempo, né? Na imaginação nossa, na nossa razão e etc. Por exemplo, números, né? Na Grécia era considerado como alguma coisa que ultrapassava o tempo. Você tem 4 anos de idade, é número. 4, 5, 6 é a mesma coisa quando você tiver 80 anos de idade, então parece estar ultrapassando o tempo. Já na teologia revelada, o que nós temos é uma outra coisa. Nós temos a presença de Deus, nós temos a presença de Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nós temos realidades que são inalcançáveis pelos seres humanos, pelos anjos, pelos santos, santas, o que você queira colocar aí dentro, porque é Deus essa realidade. No budismo não tem essa realidade. Tem algumas características de aspectos, mas o próprio nirvana, ou paz definitiva budista, é alcançável por meio de treinamento. Deus se alcança por meio de treinamento? Que jeito, meu filho? Que jeito, minha filha? Isso aí você não chega, não tem, é impossível. Certo? Por quê? Porque não faz parte da nossa essência. Portanto, toda a teologia cristã implica um movimento de Deus para os seres humanos, porque senão a gente não alcança. É uma teologia da revelação, porque naturalmente a gente não chega. Então, assim como o dia e a noite, opostos mas complementares, um não existe sem o outro. Conceitos budistas como oposição complementar, budistas chineses como Yin Yang, permitem que os dois lados conversem sem se destruírem. Ah, sabia, você é um agente do Partido Comunista Chinês, PCCH. Olha, já pensou se eu fosse? Eu ia ganhar dinheiro para fazer o que eu faço aqui, mas não sou.
né? Nem tenho competência para isso. Para vocês terem uma ideia, a agência de inteligência chinesa você precisa de 3 a 4 doutorados para estar lá dentro, tá bom? Então, fique tranquilo, não sou um agente do comunismo chinês, não, né? Mas a gente vai estudar a cultura chinesa, que é muito mais antiga e muito mais interessante do que ficar fazendo rótulos sobre comunismo, não é comunismo, socialismo. A própria China já disse atualmente que ela é confucionista, mas que ela pegou elementos do socialismo para gerenciar a sua cultura. Claro, tem uma série de críticas que o mundo europeu, né, o mundo do homem branco fazem à China, mas já houve a superação disso. A partir do ano 2000, eles já não estão mais interessados em ter que provar para o Ocidente que eles têm filosofia, que eles têm teologia, que eles têm religião e assim por diante. Já foi. Né? Se você está vendo aí uma discussão sobre isso, os chineses a China mesmo já se desinteressou por essas questões, né? Já se assumiu que tem e pronto. Agora está na hora do Brasil, está na hora do nosso país se levantar e falar: nós temos uma teologia própria, nós temos uma filosofia própria, nós não precisamos ficar pedindo autorização para os europeus e para os estadunidenses para fazer filosofia, nem estudos budistas, nem teologia, nem nada. Está na hora de levantar, né? E se levantar e dizer: chega. Né? Mas vamos continuar aqui. 6. Diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso. Então, diálogo interreligioso, você pode esperar no meu canal. Sério e informado. Não é sincretismo superficial, nem nenhuma forma de sincretismo também. É diálogo baseado em estudo rigoroso das duas tradições. Respeitoso. Nenhuma tradição é superior. Ambas são tratadas como fenômenos humanos, históricos e complexos. Não venha falar para eu fazer apologética cristã no meu canal. Não vai acontecer. Assim como se alguém for budista e está esperando que eu fale que o budismo é o melhor cristianismo, também não vai acontecer. Por quê? Porque tem o viés do quê? Da ciência, da filosofia, da teologia como ciência. Por isso que eu perco a minha fé quando eu estudo. Então você é um tremendo ignorante, que eu posso fazer? Professor, ignorância tremenda, né? Você não é substancialmente ignorante, você está sendo, você está com o adjetivo da ignorância aí preso em você. Por quê? Porque a ciência é sempre aquilo que nos ajuda a procurar por aquilo que é mais estável, mais aplicável dentro do tempo. Né? Então, é claro que a verdade nesse sentido pode mudar, é princípio da ciência, mas quando se aborda a teologia, nós temos um modo próprio de pensar ali dentro, e que é diferente da filosofia, né? Então, isso a gente precisa ver claramente, que é diferente das ciências políticas também. As pessoas pegam teologia e filosofia e colocam dentro do viés das ciências políticas ou de fazer política como se fosse tudo bem. Não, não está tudo bem. São registros de teoria do conhecimento que são distintos, tem que ser abordados de maneira distinta se a gente quiser estabilidade. Se você quiser chutar o pau da barraca, né, soltar fogos de artifício, fazer tudo aquilo que você quiser, então tá, solte aí, faça. Você vai ver a confusão que vai ter, não tem estabilidade nenhuma, o seu conhecimento é facilmente derrubável. Né? Alguém que sabe um pouco mais de retórica e tem um pouco mais de, vamos dizer assim, conhecimento científico, te derruba em 2 segundos aí no seu argumento, e aí você fica instável, né? Gera-se aflição, gera-se instabilidade, e assim por diante. Mas continuando, dentro da cultura brasileira, sempre o nosso diálogo, com suas misturas, suas festas, suas tensões, o Brasil como laboratório vivo de encontros religiosos. Tá bom? E você pode ver que eu não estou fazendo um tipo de apresentação regular europeia, né, onde o professor entra, fala calmo com o aluno, não usa as emoções para falar, e se usar as emoções, ele está errado na sua metodologia. Eu tenho a perspectiva do sul global e a gente usa as emoções para falar, e a gente, embora o conhecimento seja bem colocado no sistema de pense por você mesmo, ainda assim nós usamos as emoções para expor o conhecimento como forma de atração e de convite para que o estudante, para que o discente possa adentrar a coisa de modo confortável, de modo motivado. Aqui, 7. Filosofia sem escolher lados. Né? Talvez você não esteja vendo aí, deixa eu tirar aqui para você ver. Então, filosofia sem escolher, de novo, lados. Né? Voltando aqui. Este canal é para quem tem interesse por perguntas religiosas sem proselitismo. Para quem quer aprender filosofia sem ter que se converter.
para quem deseja entender o budismo e o cristianismo como fenômenos humanos, e tudo isso tendo o Brasil e o Sul global como ponto de partida. É a mesma coisa aqui para a teologia. Você não tem que se converter na filosofia para uma escola, você tem que entender as escolas. Teologia é a mesma coisa, você não tem que se converter e advogar por uma teologia, você tem que entender as escolas de teologia, certo? E dentro dos movimentos cristãos, também você não tem que se converter ao movimento, você tem que entender o movimento. Aí se você quiser se converter a ele, defendê-lo, aí é uma questão sua, mas tem que saber os prós, os contras e os riscos, né? Então é isso que você vai começar a encontrar aqui no meu canal. Mas esquece que não vai ter proselitismo, para falar que um é melhor que o outro. Não, nem entre religiões, nem entre movimentos cristãos também não vai acontecer, nem movimentos budistas também não vai acontecer, nem entre escolas da filosofia também não vai acontecer, né? Agora, os preconceitos, como o preconceito hegeliano, a ideologia do homem branco, a ideologia da cultura europeia, de uso do cristianismo como instrumento para dominar os povos, assim como do budismo também, isso será colocado como objeto de crítica, de análise e de desconstrução. Continuando. Para quem deseja entender o budismo e o cristianismo como fenômenos humanos, e tudo isso tendo o Brasil e o Sul global como ponto de partida. Jovens e os mais experientes são igualmente bem-vindos. Então, o que você vai ter aqui? 3 níveis: aprender, dialogar e questionar, certo? E como que eu faço para questionar você, professor? Você tem aí a possibilidade dupla. Se você for aluno da Metodista, você pode usar aí os meus canais da Umesp, enquanto eu for professor da Metodista, você usa os canais aí do WhatsApp, que você já me tem como seu professor, você pode conversar comigo diretamente. Se você for da Associação Buda, é a mesma coisa. Se você for uma pessoa que não está em nenhum dos dois registros, você pode simplesmente colocar as perguntas no meu canal do YouTube e assim que eu ver, eu vou responder, tá bom? Aí é só colocar depois do vídeo as perguntas ali que eu vou tentar responder, tá bom? Não tenha medo de debater comigo. Só não seja ofensivo nas suas colocações, porque se você for ofensivo, eu te bloqueio, tá bom? Eu não tenho paciência para ficar com gente me xingando, né? Ou falando um monte de coisa porque está emocionalmente abalado pelas coisas que ouviu. Né? Faz parte do nosso conhecimento. Então você tem que ter controle. Se você começar a me ofender, eu te bloqueio. Tá bom? Então eu não te respondo, eu te bloqueio. Por quê? Porque eu não tenho que passar por nervoso para te responder as coisas. Já disse, aqui é um canal de ciência. Né? Então você vai para dentro da coisa como alguém que pensa, quer informação, quer questionar, mas sem me ofender. Certo? Como, por exemplo, me perguntando, mas você é cristão? Mas você é budista? Você acredita no Buda? Você acredita em Cristo? Eu considero essas perguntas extremamente ofensivas. Por quê? Porque eu já disse que não é para o lado do proselitismo. Quando a pessoa me faz essa pergunta, ela está querendo que eu vá para o lado do proselitismo, para o lado do time dela. Não vou responder. Por quê? Porque já deu para mim. Isso é ofensivo. Tá bom? Então, eu considero ofensivo, você vai respeitar, se você quiser que eu responda a sua pergunta. Beleza? Se você começar a colocar lá para mim, você é cristão, você é budista, você é budista, eu não vou responder. Por quê? Ofensivo. Certo? Em função do quê? Em função daquilo que nós temos aqui no canal, da proposta do canal. Certo? Então vamos continuar. Próximo slide. Formato, vídeos e podcast. Vídeos temáticos, organizados em playlist de cristianismo e budismo. Podcast, conversas longas e aprofundadas, como quem senta para pensar devagar, refletir e assim por diante, sobre diversos temas que estão ligados aí à filosofia da religião, ligados à teologia, mas veja, filosofia da religião na perspectiva do sul global, não é filosofia da religião estadunidense nem europeia. Né? E depois nós temos aí, claro, das ciências da religião, tal como proposta na Universidade Metodista de São Paulo. Perspectiva periférica, sempre a partir do sul global, da margem, da periferia do Brasil. O que é periferia? Não é que é da periferia, né? No sentido de pobreza material, não é isso. É a periferia que foi classificada na gente como na perspectiva daqueles que não têm cultura, que a gente tem que colonizar e assim por diante. Agora, eu vou chamar pessoas, claro, das favelas para falar comigo, em podcast, obviamente, porque nós temos um problema social aqui, ligado à questão do racismo, da exclusão social, né, da exclusão cultural. Obviamente que isso faz parte do sul global e que isso você pode esperar no meu canal também. Certo? E agora chegamos ao último slide, o final aqui da nossa introdução ao canal. Né? Aqui, ó.
Vamos pensar juntos? Olha lá, eu coloquei uma imagem para você se ligar. Olha lá, tem pretos, pretas, indianos, indianas, tem também vietnamita, tem também chinês, tem também japonês, né? Então tá todo mundo aqui misturado na perspectiva do sul global. Tá excluindo o homem branco. O homem branco não como pele, como ideologia. Tá bom? Então, porque pele não tem nada a ver, melatonina, meu filho, minha filha. Era o que faltava agora excluir a pessoa e criar um contra-racismo. Essa não é a ideia, certo? A ideia do canal não é, portanto, criar um contra-racismo, ou seja, um racismo do racismo, né? Ou seja, homem branco não entra aqui. Não, não é cor de pele, homem cor de pele, não é isso. Branco cor de pele, não é isso. É a ideologia. E eu vou anunciar para vocês fazendo uma digressão do que é o preconceito hegeliano, do que é o homem branco, etc. Uma explicação, uma análise sobre isso num vídeo próximo. Tá ok? Então este canal é para você. Se você quer entender religião com rigor científico, filosofar sem dogmas e olhar o mundo a partir do sul global, não é que o dogma não está presente, é a posição dogmática política que te separa do outro. Os dogmas, tanto do lado do cristianismo quanto do budismo, estão sempre presentes e eles não são objetos de questionamento do canal. Como eu disse, eu não estou fazendo proselitismo, eu não vou questionar dogma. É dogma, está dado. A partir dele eu desenvolvo as nossas exposições aqui no canal. Sejam bem-vindos ao canal Plínio de Sai. Muito obrigado. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Se ficou mais dúvida, por favor, coloque aí nos comentários a este vídeo e assim que eu tiver uma folguinha, eu dou uma olhada e respondo para vocês, tá bom? Muito obrigado e vejo vocês aí nos vídeos do nosso canal, nos comentários e assim por diante.